Quase todas as mulheres se queixam de uma dificuldade para retomar as relações sexuais depois que elas têm um bebê. Existem alguns motivos para isso e algumas formas de lidar com o problema que eu vou explicar em detalhes nesse vídeo. Então, passada ali a famosa quarentena, que é um período de uns 40 dias mesmo que a mulher deve evitar as relações sexuais, que é o prazo em que o útero está voltando a se fechar, voltando para o tamanho adequado, passando as modificações do parto, o final do puerpério, a maioria das mulheres se queixa de uma dificuldade de voltar a ter relações sexuais, principalmente por ressecamento da vagina e falta de lubrificação. E isso acontece independentemente da via de parto, seja o parto normal ou o parto cesáreo. O parto normal, que teve algum tipo de laceração do períneo, que teve pontos, ou principalmente quando tem episiotomia, obviamente pode tornar nos primeiros meses um pouco mais difícil por conta disso. Mas eu ouço isso com muita frequência no consultório, porque nós temos uma maioria de partos normais, sem episiotomia, que nós raramente fazemos, e a maioria com quase nada de pontos também no períneo, porque as mulheres são orientadas a preparar bem o períneo antes, mas mesmo assim elas se queixam muito de que ficaram com dor, com incômodo na relação sexual depois do parto normal. E é importante dizer que não é o parto. Podem conversar com outras mulheres que tiveram cesárea, que isso de modo geral acontece da mesma forma. Por quê? O grande vilão é a amamentação, não é a via de parto. O que deixa a vagina ressecada, pouco lubrificada, é a amamentação. E por que a amamentação? Porque o que produz o leite é principalmente um hormônio chamado prolactina. E a prolactina, que fica super alta nessa fase, principalmente nos primeiros meses em que a mulher está em aleitamento exclusivo, a prolactina tem um efeito de inibir totalmente os hormônios sexuais femininos, ou seja, o estrogênio, a progesterona e principalmente a testosterona. Então, nessa fase, o que acontece é um efeito físico na vagina, parecido com a mulher depois da menopausa, ou seja, com estrogênio muito baixo, sem testosterona, além dela não ter quase nenhuma libido. Por quê? A libido da mulher depende, em parte, dos hormônios, que ela deixa de ter quase nessa fase, os hormônios sexuais. Além do fato de que ela frequentemente está muito cansada, acordando toda hora, sem dormir, numa fase que é muito conturbada, então por tudo isso a mulher também já tem muito pouco desejo, mas tem também o efeito físico da prolactina deixar a vagina ressecada. Então, isso que muitas contam no consultório depois, que voltaram a se sentir virgens, com a vagina fechada, pouco lubrificada, acontece principalmente por conta disso. Isso independe do parto normal ou cesárea. Então, a primeira coisa importante é esclarecer para a mulher, explicar isso, explicar que é uma fase, que passa. E que depois ali dos 5, 6 meses, quando começa a introdução alimentar, as mamadas vão ficando menos frequentes, a prolactina vai caindo, e principalmente depois que ela para de amamentar, leva alguns meses, mas tudo volta ao normal. Nesse período é um pouco difícil de lidar com o sintoma, porque o que melhoraria esse ressecamento é a reposição dos hormônios localmente na vagina na forma de creme de estrogênio. Mas a gente não pode fazer isso porque o estrogênio, se absorvido, passa no leite e é contraindicado durante a amamentação. Então existe no mercado uma forma de estrogênio mais fraco, que apesar da bula dizer que não, se sabe que a gente pode usar com segurança nessa fase. Ele é usado inclusive em mulheres que tiveram câncer de mama, mas eu, tempos atrás, prescrevia isso para todas as mulheres, muitas preferiam não usar, porque também não tem uma preocupação muito grande com isso nessa fase, e usar o creme também é chato, faz uma certa meleca, então a gente acaba orientando, e para algumas que estão muito incomodadas com esse sintoma, a gente pode eventualmente usar isso. E uma coisa mais moderna, mais recente, que é muito eficaz para isso, é o laser intravaginal. O laser tem sido cada vez mais usado e aprovado pela Anvisa para tratar a atrofia vaginal da menopausa. E o efeito dele comprovado é equivalente a usar estrogênio, só que o laser tem a vantagem de não ser de hormônio, portanto não ter nenhuma implicação com a amamentação. Isso tem aparecido com cada vez mais frequência como laser para rejuvenescimento íntimo, laser vaginal. Então a coisa mais efetiva para melhorar isso atualmente que a gente tem disponível é a aplicação do laser intravaginal, porque ele causa uma lesão, o laser é indolor, é uma aplicação relativamente rápida e simples, e o efeito dele é causar na mucosa vaginal, na superfície interna da vagina, uma lesão, uma agressão ali pelo laser que leva a um processo de cicatrização que melhora bastante essa atrofia e ressecamento e a lubrificação. A maior desvantagem do laser é o custo, porque é caro, mas acaba sendo a forma mais efetiva de lidar com esse sintoma nessa fase.
Lembrando que, mais uma vez, esse é um efeito transitório, leva alguns meses, mas depois que a mulher principalmente deixa de amamentar, tudo tende a voltar ao normal. Então, espero que a dica tenha sido útil. Nós estamos para postar aqui um outro vídeo também no canal, falando um pouco mais em detalhes sobre o laser para rejuvenescimento íntimo ou para cirurgia íntima, caso você queira ter mais informações. Um abraço, até o próximo vídeo.